Pessoal, bom dia. Vamos iniciar essa revisão para o simulado de vocês com o estudo dos gases, né? Tivemos esse conteúdo aqui em sala de aula, né? Onde a gente começou estudando, né, sobre o que é um gás, né? Qual a sua aplicação no dia a dia, os diferentes tipos de gás que temos, as suas aplicações, né? Principais aplicações, como o gás hélio, o oxigênio, né? No qual respiramos, o vapor de água, né? Quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Ele se comporta como um gás também. O gás de amônia, né, utilizado, por exemplo, em plantações. Então, temos diversas aplicações para diferentes tipos de gases. Porém, temos algumas condições para isso ser possível, né? As coisas não funcionam assim de maneira aleatória. E esses gases aqui, ele depende de pressão, temperatura e volume. Mas como assim, professor? Como é que ele vai depender da pressão, volume e da temperatura, né? Por exemplo, eu tenho gás no estado líquido, né? Esse gás aqui, ó, que é utilizado principalmente nas empresas, né, nas indústrias, o gás de botija, por exemplo, da cozinha da casa de vocês, é um gás no estado líquido, mas ele tem uma condição para ele estar no estado líquido, né? Aqui eu tenho um gás, ó, a baixíssimas temperaturas, né? Ele situa o quê? Ele fica na parte inferior, por exemplo. Porque ele está a baixa temperatura, a densidade dele é maior, ele fica mais pesado. Então ele fica aqui, ó, situado na parte de baixo, né? Nessa parte inferior. Aqui, por exemplo, tem um processo de transformação gasosa, né? Que é quando o gás ele pode ser comprimido ou ele pode ser expandido. Quando ele é expandido ou comprimido, ele passa por uma transformação física. E é isso que vamos aprender. Como relacionar essas transformações físicas de volume, pressão e temperatura. Aí vimos isso aqui, ó, na sala de aula, né? Por exemplo, eu tenho um gás no estado inicial, e aí esse gás no estado inicial ele vai ser comprimido. Ele vai receber uma quantidade de trabalho, por exemplo, ele é comprimido, e aí eu vou ter um estado final. Por que um estado final? A pressão pode mudar, o volume pode mudar ou a temperatura pode se alterar também. Mas como seria isso, né, em termos práticos, né? Aí vamos voltar aqui, ó, na aula anterior. Deixa eu ver o que eu tinha aqui, deixa eu achar aqui. É essa aqui, que vimos em sala de aula. Recomeçando aqui, ó. Então eu tenho um estado inicial e tenho um estado final. Como eles vão se relacionar um com o outro, né? Primeiramente, antes de eu explicar essa parte, ó, eu tenho a transformação a pressão constante, onde essa pressão constante eu chamo de quê? De transformação isobárica, tudo bem? Eu tenho a transformação a temperatura constante, quando a temperatura não muda, é uma transformação isotérmica. Por exemplo, vocês pegam uma bexiga e tenta comprimir essa bexiga. Você vai comprimir essa bexiga de aniversário, a pressão dentro dela vai se alterar, vai aumentar e o volume também. Porém, a temperatura se mantém a mesma coisa. Isso é uma transformação a temperatura constante. Eu tenho a transformação isovolumétrica, né, que acontece o quê? A volume constante. Na panela de pressão, por exemplo, você deixa ela lá cheia de ar e começa a aquecer a panela. Coloca ela no fogo. O volume da panela não vai se alterar. O que vai mudar lá dentro vai ser o quê? Pressão e volume. Pressão e temperatura. Mas o volume praticamente continua a mesma coisa. E aí, ó, vimos isso aqui em sala de aula, né? Geralmente eu vou ter o quê? Eu tenho um gás no ponto 1, e esse gás ele vai o quê? Em direção ao ponto 2, né? Que é o final, por exemplo. Do ponto 1 para o ponto 2. E aí, quando é uma transformação isotérmica, o que eu faço?
A temperatura eu vou cancelar. Eu venho aqui na fórmula, ó, faço o quê? Cancela a temperatura. Por quê? O mesmo valor que eu tenho aqui, eu teria aqui desse lado também. Então, eu posso cancelar. Aí vai sobrar só isso aqui, ó. Olha aí no caderno de vocês. Vocês têm muito exercício disso aqui que eu passei, tá? Que vocês vão ver como é que é feito os cálculos. Por exemplo, eu posso fornecer pressão no ponto 1, pressão no ponto, volume no ponto 1, pressão no ponto 2 e peço para vocês encontrar volume no ponto 2. A mesma coisa acontece quando eu tenho o quê? Um gás a pressão constante, né? Um gás a pressão constante, eu vou cancelar o quê? A pressão. Vem aqui, ó, cancela a pressão. Vocês repararam que o gráfico mudou? Esse gráfico se altera, ó, já é questão, a parte mais matemática, tá? Não tivemos essa discussão em sala de aula, isso é mais a parte matemática. Porém, um gás, quando a temperatura é constante, é esse gráfico aqui, ó. A característica do gás, do comportamento do gráfico é esse aqui. Quando a transformação é a pressão constante, ela é uma reta, tudo bem? E aí eu tenho também, ó, um outro gráfico, né, em formato de reta, que é o isovolumétrica, né? Ou a volume constante. Quem eu vou cancelar agora? Volume. Cancelo o volume e aí resolvemos a conta, né? Temos também exercício disso aqui, tá? Que foi feito em sala de aula. Dá uma olhada, revisa aí no caderno. Qualquer dúvida pode me perguntar aí nos comentários, no vídeo, mandar mensagem. E aí eu tenho essa outra fórmula aqui, ó, que utilizamos o quê? Quando não temos transformação física, tá? Por exemplo, você tem um gás de cozinha. Você não está utilizando esse gás de cozinha, ele está parado. Dentro da botija, você tem um gás que ocupa um volume, tem uma pressão, ele tem um determinado número de mols, que é o número de substância, tem a constante, isso aqui é uma constante, tudo bem? E ele tem uma temperatura lá dentro. Então eu posso perguntar qual o valor do volume. Aí você tem que ter a pressão, número de mols, o valor da constante, tem que ter a temperatura, certo? Esse aqui é um gás que está em uma condição específica. Ele não está passando por uma mudança. Ele não tem mudança ou não tem transformação. E aí basta utilizar essa fórmula que você vai encontrar o que eu estou pedindo. Eu posso pedir para encontrar o volume, a pressão, o volume ou a temperatura. Aí eu tenho que fornecer os outros valores, né, de acordo com o que eu quero que você encontre na questão. Exercício também feito em sala de aula. Olha aí, revisa. E aí vimos os conceitos de temperatura e de calor, né? O que é a temperatura? Grau de agitação das moléculas, né? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. O que é calor? Transferência de energia por meio de uma força, né? É aquela energia térmica que sai do mais quente e vai em direção ao mais frio. Até que chega uma hora, ó, eles vão trocando o calor aqui, ó. Essa transferência de calor, se eles estão em contato, chega uma hora que depois de um tempo vai acontecer o quê? Pense aí. O que vai acontecer depois de um tempo? O equilíbrio térmico, né? Eles chegam no equilíbrio térmico, onde eles têm a mesma temperatura. Aí vimos a parte da termodinâmica, né? Sobre o que é trabalho, né? Por exemplo, trabalho é o quê? Transferência de energia para um corpo físico devido à atuação de uma força. Por exemplo, ó, eu tenho vapor, esse vapor aqui, ó, ele faz uma força e essa força que esse vapor faz o quê? Realiza trabalho. Ou seja, esse trabalho é transmitido para esse eixo aqui, né, que fica girando e assim uma máquina a vapor entra em movimento. Olha aqui, ó. Ó, eu tenho a fonte de calor ou de energia. Essa fonte de calor ou de energia vai fazer o quê? Ela cria um vapor aqui dentro.
esse vapor vai produzir o quê? Uma força. Essa força fica empurrando esse cilindro. E aí, ó, essa força que empurra o cilindro realiza o quê? Um trabalho. Um trabalho sendo realizado. Então, o trabalho é o quê? Transferência de energia devido à atuação de uma força. Olha aí, ó, o funcionamento de uma máquina a vapor, né? Vimos em sala de aula. Aqui eu tenho a fonte de calor. Ó, a fonte de calor aqui, ó. Essa fonte de calor aquece a água aqui em cima. Essa água aquecida vai produzir um vapor. Esse vapor fica empurrando o cilindro aqui, ó. Esse cilindro sendo empurrado realiza trabalho. E esse trabalho é transmitido para as engrenagens aí que faz a locomotiva se mover. E aí a formulazinha do trabalho, né? Para eu ter trabalho eu tenho que ter o quê? Movimento. Lembra lá? Movimento do cilindro. O cilindro se movendo aqui, ó. Ele se move por quê? Tem uma variação de volume aqui dentro, ó. Mesma coisa aqui, ó. Para calcular o trabalho eu preciso de ter o quê? Uma variação de volume. Se esse volume não muda, eu não tenho trabalho. Então, trabalho, que é a letra W, que é igual a pressão aqui dentro, vezes a variação de volume. Trabalho medido em joules, J de joules. E essas duas questões aí, ó, fizemos em sala de aula, né? Qual o trabalho na primeira situação ali, ó? Eu tenho variação de volume? Não, né? Se o volume não mudou, o trabalho é zero. Volume inicial igual ao volume final, então ΔV igual a zero. Na 2 aí, o volume sai de 12, na questão 2, o volume sai de 12 e vai para 20. Quanto que variou esse volume? De 12 para 20, ele aumentou em 8. A pressão é quanto? Olha a pressão aqui, ó. Um gás permanecendo sob pressão constante igual a 250. Então, 250 vezes 8, né? O ΔV, 20 menos 12, que dá 8. Pega esse 8, substitui aqui, ó. E a pressão é 250. 250 vezes 8. Aqui está um errinho, né? Deixa eu corrigir aqui. É 250 vezes 8, que vai dar quanto? Deixa eu só corrigir. Não, é isso mesmo, desculpa. 2000 joules. Confundi. Outro resultado. Ok, então, pessoal, por hoje finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tudo bem? Estudem, refaçam as questões, né? Se tiver alguma dúvida lá, quando estiver refazendo, pode me perguntar. Estou à disposição. Um abraço e com Deus. Até a próxima.